Olá, seja muito bem-vindo. E, seguindo a metodologia que foi explicada na aula 1, vamos dar início então ao curso. E a primeira aula com conteúdo será sobre fontes do direito processual penal. Vamos falar, nesta aula inicial, sobre o conceito, classificação, competência privativa da União e delegado dos Estados, e seguindo a metodologia que foi explicada na aula inaugural, que você assistiu. Então, bons estudos, vamos iniciar sem perda de tempo. Conceito de fontes. É isso mesmo que você sempre pensou. Aquela fonte de água, o local de origem que nasce, muito simples. Não é necessário PhD em processo penal para falar para você o que é a fonte do processo penal. O concurso quer saber justamente a origem. Para isso, você vai lembrar lá da aula 1 que eu disse que o que é cobrado em concurso público da área jurídica ou vai estar em um texto ou vai estar na lei seca ou estará na jurisprudência. Só que o texto é o doutrinário. Entretanto, você vai encontrar aí livros de 500 páginas, 300 páginas para extrair pouca coisa, que é o que interessa para o seu concurso. E aqui eu já vou te falar exatamente o que precisa saber desses textos acerca de fonte. Classificação, doutrina do Fernando Capês. Fonte pode ser fonte material ou de produção, fonte formal ou de cognição. Fonte material ou de produção são aquelas fontes que criam o direito. E a fonte formal ou de cognição são aquelas que revelam o direito e que é subdividida em fonte formal ou de cognição imediata e fonte formal ou de cognição mediata. Nossa, eu vou ter que decorar tudo isso aí? Vai ter que decorar. Só que aqui eu vou te dar uma técnica, uma ajuda, para você não ficar nessa condição de ter que decorar tudo. Até porque você, se for fazer uma prova de uma carreira jurídica para a segunda fase, você tem que aprender a raciocinar desde já. Então, olha aqui, não é nada de outro mundo. A classificação de fonte de direito é material ou de produção, porque vai se referir a quem cria essa norma. Essa norma criada, ela tem que ser levada a conhecimento dos destinatários, dos cidadãos, dos órgãos, ou seja, levada à cognição das pessoas de alguma forma. Essa forma, ela é uma forma documental, então pode ser a lei. Então é uma fonte formal, ou seja, uma forma de levar ao conhecimento imediato das pessoas. Então a lei faz esse papel. Então você toma conhecimento imediato através da lei. Quando é criada uma norma processual penal, é feita através de uma lei. Entretanto, há formas indiretas, ou seja, mediatas, em que você conhece esse direito processual penal. Vamos falar aqui sobre jurisprudência, doutrina, costumes. Eles também trazem algo sobre o processo penal. Então guarda isso aí que você ouviu agora, que ao final dessa aula você vai estar dominante, você vai dominar tudo sobre isso. Fica tranquilo e vamos seguir. Aqui tem um site, Migalhas, muito bom, muita doutrina boa, muita coisa objetiva para você, para o seu concurso. Então eu extraí aqui um enxerto que é da doutrina do Luiz Flávio Gomes, que é muito importante porque também cai no seu concurso. Ele traz um adicional, um termo adicional. Quando ele vai falar de fonte material de produção, ele também chama de fonte substancial. Ou seja, quem cria o direito, a substância é o conteúdo. Então, é fonte também substancial, segundo o Luiz Flávio Gomes, que é cobrado em concurso. Quem pode criar o conjunto de normas que integra o direito? Quem é o sujeito competente para isso? E as fontes formais ou de cognição, ou seja, a forma como é levado o conhecimento o direito criado, ele também vai chamar fonte de conhecimento, ou seja, como que se conhece? Através do quê? Do documento, da lei, fonte imediata, ou da jurisprudência, uma fonte indireta, imediata, e a forma, ele também vai chamar de exteriorização desse direito criado, que vai subdividir em fontes formais imediatas e fontes formais imediatas. Aqui ele mantém a mesma subclassificação da doutrina geral. Imediata, Constituição, leis e tratados. Mediatas, costumes, jurisprudência, princípios gerais do direito, etc., que mais à frente a gente vai ver com mais calma essas subdivisões. O que é importante para você
é aprender essa técnica de memorização através do entendimento. Olha isso aqui, ó, fonte de exteriorização, de conhecimento, de cognição, de forma. É só você lembrar que a fonte material, ou seja, o sujeito, quem produz a substância, tem que mostrar para você esse direito criado de alguma forma. Então, esses outros termos eles são bem lógicos, você consegue aí um apoio para você lembrar através do entendimento. Então, dando seguimento ao estudo, vamos agora ver a diferença entre fontes imediatas e imediatas. Qual é a diferença conceitual e de definição que é cobrada em concurso nesses termos aqui? Enquanto as primeiras revelam o direito vigente, as segundas explicam ou interpretam e aplicam as primeiras. Então, fonte formal e imediata revela o direito vigente. Então, a Constituição te revela o direito vigente, o tratado te revela o direito vigente, as leis te revelam o direito vigente, que foi criado por um sujeito competente para isso. E as segundas, as fontes formais imediatas, ou seja, os costumes, jurisprudência, princípios gerais de direito, etc. Eles vão explicar ou interpretar ou trazer norma de aplicação das primeiras. Então, é isso aqui que é cobrado em concurso. Então, ó, hora da luta, questão de concurso, seguindo a nossa metodologia, que você tem que exercitar imediatamente conhecimento, para você dominar. Tanto aqui, nossos amigos aqui, os lutadores aqui de Muay Thai, essa luta sangrenta e o seu inimigo é a prova, a questão, e você tem que combater isso. Então, aqui, ó, questãozinha, Defensor Público 2011, CESP. As fontes materiais revelam o direito. As fontes formais são as de onde emanam as normas, que no ordenamento jurídico brasileiro referem-se ao Estado. Olha isso aqui. A questão quer te pegar. Ela confunde tudo para te levar ao erro. Nesse momento, esquiva direto de direita. Olha o que ele está fazendo aqui com você que você não vai deixar. Ele troca as coisas. As fontes materiais revelam o direito ou as fontes materiais criam o direito que é revelado através da fonte imediata, a lei, a fonte imediata, a jurisprudência, a doutrina, costume. Então ele está te confundindo. Ele colocou que as fontes formais são de onde emanam as normas. De onde emanam as normas? De onde emanam as normas são das fontes materiais, é quem cria. E ao contrário, as fontes formais é a fonte que revela o direito. Então, ele trocou. O Estado cria. O Estado é a fonte material e que revela através das fontes formais. Então, aqui é falso. Para a próxima agora. As fontes de, mesmo concurso, Defensor Público, Maranhão, 2011. As fontes de cognição classificam-se em imediatas, representadas pelas leis, e imediatas, representadas pelos costumes e princípio geral de direito. Corretíssimo. Aqui você vai lembrar a fonte de cognição, de conhecimento, de exteriorização. Luiz Flávio Gomes, a partir de onde você vai conhecer o direito criado. Tá certo? E essa foi a alternativa correta lá do concurso de Defensor Público CESP Maranhão 2011. Outra, delegado de polícia, 2012, São Paulo. Com relação às fontes do direito penal, é correto dizer que as fontes formais são classificadas em. A gente está dizendo processo penal, mas é a mesma coisa. Para você gravar, as fontes formais, ele quer saber, fontes formais, qual é a classificação das fontes formais? Materiais e de cognição? Materiais, não, material é quem cria. De cognição é é o gênero da fonte formal, que é subdividido em outras duas classificações. Vamos ver se está aqui, imediata e substancial. Imediata é uma subdivisão da fonte formal de cognição. Uma subdivisão. E substancial é a denominação que o Luiz Flávio Gomes deu para a fonte material. Mediata. Aqui está separado, ó, imediata e imediata. Ele botou outra subclassificação da fonte formal ou de cognição, que é mediata. De produção, é a mesma coisa que do substancial. D, mediata e imediata. É isso aí, você estudou, você sabe. Então, ó, pode marcar. Tá lá, ó, marca D, correta aqui, ó. Verdade, V de verdade. E é exclusivamente cognição. Então é isso aí, pessoal. Delegado de Polícia São Paulo, uma questão dessa, apenas para te confundir. A questão te exige mais raciocínio do que o conhecimento. Porque um conhecimento sim não é nada mirabolante para delegado de polícia. E também você vai ver ao longo desse curso questões para juiz federal, promotor de justiça, nesse nível aqui, te exigindo mais raciocínio do que o próprio conteúdo, que é fácil, é simples. Então vamos agora seguir, continuando aqui no tema fonte, mais conhecimento para você. Então, a fonte material de produção ou substancial
é classificação que indica quem elabora a norma, certo? Correto. Agora, vamos aumentar o nosso conhecimento e saber quem é específico que cria essa norma. Está em negrito, muito importante, isso aqui é cobrado em prova recorrentemente. A Constituição Federal confere competência à União. À União, então, aquele misterioso sujeito que cria a norma, a fonte material de produção substancial, é a União, que é competente para legislar sobre direito processual penal, ou seja, para criar normas jurídicas nesse sentido. Vamos para mais um textinho, a doutrina do NUT, cobrado em prova recorrentemente, muito esclarecedor, para você acertar todas as questões. A fonte criadora do direito penal, do processo penal, entre a tripartição dos poderes da República, é a União, por meio do Congresso Nacional. Artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Então, isso aqui está em vermelhinho, porque isso aqui é a sua técnica para você lembrar dessas coisas. Por isso que eu botei em negrito, porque a doutrina não achou nada do nada, não descobriu a pólvora. Está lá no artigo 22 da Constituição, no inciso 1, o seguinte, ó, compete privativamente à União legislar sobre processual, direito processual. Então, a doutrina leu o que está na Constituição e doutrinou, inventou uma denominação, falou que a fonte material de produção ou a fonte substancial é a União. É a União, porque o artigo 22.1 da Constituição diz que compete privativamente à União legislar sobre direito processual. Agora, esse privativamente aqui está em caixa alta, não está? Por quê? Porque é importante. Você tem que saber o que é competência privativa, porque isso vai importar para você entender a matéria e não ficar só na decoreba, ter o entendimento. Aqui está o bonequinho aqui, ó. Talvez seja você agora, está se perguntando. O que é a competência privativa? Bom que fique assim, ó. Isso aqui que vai te levar para aprovação. Essa dúvida, esse senso crítico de querer saber o que significam as palavras, porque isso importa. No direito diz que não tem termo e significa tudo, significa alguma coisa. Isso aqui muito. Qual o significado de competência privativa? Qual o significado? Vamos lá agora, doutrina, site, Juiz Brasil, muita coisa boa. LFG, a doutrininha que está lá. Só o sumo, o que interessa, o que estaria num livro de 300 páginas está aqui para você, só o que interessa. Uma das diferenças é que a competência exclusiva do artigo 21, ou seja, o artigo anterior, não pode ser delegada. E a competência privativa pode ser delegada. Por exemplo, para os estados, quando estes poderão elaborar lei específica sobre as matérias que seriam de competência única da União. Então, qual a importância de você ter apontado o seu senso crítico aqui para esse tempo privativo? Porque, meus amigos, a competência para legislar sobre direito processual penal, aquela competência que induz a chamarmos a união de fonte material, fonte substancial ou de produção, ela pode ser delegada. Logo, teremos outros entes que serão chamados também de fonte material. E como que é isso? Está aqui, ó. Vamos seguir. O NUT vai explicar para a gente. A União, por meio do Poder Legislativo, figura como a fonte material de produção. Mais substancial, você vai lembrar do Luiz Flávio Gomes. Fonte de material de produção do direito. Correspondente a que matérias? Aquelas previstas no artigo 22, inciso 1 da Constituição. No entanto, excepcionalmente, o Estado pode criar tal direito, se autorizado por lei complementar editada pela União. Então, aquele privativamente lá, se você um dia, antes de você assistir essa aula, quando você leu, que eu botei lá em caixa alta, é porque nesse estudo de fonte, você vai entender que a União é a fonte de regra material de produção. Mas como a competência privativa, pode delegar para alguém. E delega para quem? Para o Estado. Então, isso aqui, que está em vermelho, é cobrado em concurso recorrentemente. Que o Estado é fonte material de produção substancial, excepcionalmente, a depender de lei complementar editada pela União. E o município não consta nada sobre o município, o município jamais cria lei penal, processual penal. O que está dizendo lá no parágrafo 1 do artigo 22? Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Questões específicas da matéria. E quais são as matérias relacionadas lá no artigo? É o processual penal. Então, isso aqui você vai precisar exercitar nas questões aqui no segundo round da luta. 2016, procurador do município. O Estado é a única fonte de produção do direito penal, já que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais em matéria penal, ressaltando que, excepcionalmente, lei estadual ou distrital poderá tratar sobre questões específicas de direito penal, desde que permitido pela União por meio de lei complementar. Ora, verdade, mas eu vou dar mais uma dica aqui para vocês, que essas questões de concurso, de carreira jurídica, juiz, promotor, procurador, trabalha muito com interpretação. Então, você precisa, como operador de direito que quer um cargo desse top, você precisa
treinar o raciocínio. Aqui o Estado, ele não está falando dos Estados-membros, quem recebe delegação aí para legislar sobre as matérias processual penal. Aqui o Estado que está falando é o Estado, o ente jurídico aqui, que é o Estado brasileiro, o poder público em geral, não é o Estado-membro. Então ele diz que é a única fonte de produção do direito penal, que compete privativamente à União, referindo-se lá ao artigo 22, inciso 1, que nós vimos, a lá sobre normas penais. E ele ressalta que, excepcionalmente, a lei estadual distrital poderá tratar sobre as questões se permitido por lei complementar. Então você precisa atentar para essa expressão lei complementar e, excepcionalmente, lei estadual. Isso aqui é o seu ponto de apoio para você lembrar. E agora, então, ficamos por aqui. Hora do cafezinho. Precisa exercitar esse conhecimento. Tem que ser aos poucos, por tópico, para você agregando um conhecimento de forma sólida, construindo por etapas para ter uma boa base, uma boa fundação e passar em qualquer prova. Até daqui a pouco. Na próxima aula, nos vemos. Um abraço.